quero declarar que vocês vão estar com os ouvidos atentos e sensíveis, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de vocês. O Espírito Santo vai falar com cada um de vocês nessa noite. Amém? Vamos começar lendo a Bíblia? Bom, às vezes. Vamos aí. Romanos 8, do 15 ao 17. O tema da minha mensagem hoje vai ser orfandade. Davi, o que é orfandade? É o contrário de paternidade. Se você tem pais, você tem uma paternidade. Se você não tem pais, você é órfão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre orfandade. Amém? Romanos 8, do 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer. Está aí? Tá. Para novamente temer. Mas receberam um espírito que os adota como filho. Adota como filho. Por meio do qual chamamos Abba, Pai. Que significa papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Fechem os olhos, quero orar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui como rede, recebendo mais de Ti. Pai, eu quero declarar nessa noite, o Senhor vai me usar para falar o que essas pessoas precisam escutar. Em nome de Jesus eu quero declarar ouvidos atentos ao que o Espírito Santo vai falar em cada um aqui. Em nome de Jesus, que nós possamos perceber verdadeiramente a sua paternidade, a paternidade de um pai, a paternidade de um bom pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo quanto qualquer sentimento de orfandade, Jesus, em que nós possamos entender verdadeiramente que nós somos chamados para sermos filhos. Em nome de Jesus. Antes de começar, eu queria contar algo que o Senhor tem falado muito comigo. Contar um breve testemunho de algo. Eu costumo ali no mês de dezembro, geralmente, tirar um mês em jejum para gerar o meu 2023 para o Senhor. Então eu tiro ali o mês de dezembro em jejum, orando: Senhor, o que o Senhor tem para mim em 2023? Fala comigo. Agradecendo pelo 2023, mas gerando o próximo ano. Eu costumo fazer isso. E eu tiro ali no mês de dezembro em jejum, e no último dia, no dia 31, na virada do ano, eu costumo orar, declarando para o Senhor um bom ano, agradecendo pelo ano de 2022 e entregando o meu jejum para o Senhor na virada do ano. Costumo fazer isso. E esse ano não foi diferente. E geralmente sempre que eu oro, o Senhor me dá uma palavra específica para o meu ano. Quem acredita em palavras proféticas aqui? Eu acredito muito nisso. E o Senhor sempre tem falado comigo sobre palavras específicas para o meu ano. O Senhor já falou comigo sobre ano de crescimento. O Senhor já falou comigo sobre ano de florescer, de frutificar. E esse ano eu orei e falei: Senhor, o que o Senhor quer para mim, né? E esse ano, como sempre, fui para fazer minha oração. Aí chamei a Karen para ir comigo. A gente estava viajando com a minha família. E deu umas 11h30, mais ou menos, a gente foi orar e tal. E eu comecei a orar, declarando. Deu mais ou menos 1h20, passou ali, 00:20, passou ali o tempo. Eu falei: tá bom, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E eu costumo ter um negócio que eu entendo, não é um dom, porque não existe esse dom específico na Bíblia, mas eu sinto algo que, mano, é muito bizarro. Quem já sente assim, putz, sei lá, você está precisando de algo na vida, aí você vai orar para o Senhor e tipo, o Senhor fala com você, tipo, Salmos 23:1. Você fala: opa, e faz sentido. Quem já passou por momentos assim? Cara, eu direto, acontece comigo assim, às vezes eu estou dando uma palavra de conhecimento para alguém e eu falo: cara, versículo tal. Óbvio que depois eu vou dar uma olhada para ver se existe mesmo, né? Tem vez que é carne, tem vez que é algum tipo versículo que nem está na Bíblia, tá ligado? E eu falei: caraca, Deus está de sacanagem, né, meu? Mas geralmente isso acontece. E quando eu estava orando, eu falei para Karen, eu estou sentindo Salmo 23:1. Aí ela: nossa, Salmo 23? Aí na hora eu nem me toquei, eu falei: por que Salmo 23? Aí eu fui abrir, falei: caraca, meu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mano, é o versículo mais famoso da Bíblia, todo mundo conhece. Eu estava esperando um versículo que eu chegasse aqui e eu falasse para vocês falassem: caraca, mano, nunca li isso na Bíblia, cara. Como é que isso estava aí? Eu passei toda vez e nunca... Cara, o que é isso? Abriu minha mente. Salmo 23, mano, você pega uma estrada aqui, os caminhoneiros tem tudo tatuado, tem tudo no adesivo. Salmo 23:1. Falei: cara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falei: caramba, mano, é isso mesmo, Senhor? Aí o Senhor falou: tá bom, abre. Falei: tá bom, vou abrir. E eu queria que vocês abrissem agora em Salmo 23:1. Quero falar um pouco sobre o que o Senhor falou comigo.
Salmo 23 a gente vai ler do 1 ao 3, tá bom? E confesso que no começo tive um pouco de preconceito, igual eu falei para você, mas eu falei, não, a palavra de Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo, vamos entender o que tem aqui. Salmo 23, 1, vamos lá. O Senhor é pastor, é o meu pastor, e de nada terei falta. O que ele está falando aqui? Primeiro, aqui ele está falando um pouco sobre confiança. Quando você fala que alguém é o seu pastor, você fala que essa pessoa pode tomar o controle da sua vida, que ela pode tomar decisões para você. E quando você fala que nada terei falta, você fala que essa pessoa que pode tomar o controle da sua vida, vai suprir você no necessário. Então, Salmo 23, 1, ele fala nada mais do que confiança verdadeira no Senhor. Salmo 23, 2. Em verdes pastos, ou verdes pastagens, me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Aqui sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre descanso. Basicamente isso, o Salmo 23, 1 ele fala sobre confiança, o Salmo 23, 2 ele fala sobre descanso. Descansar, você descansa porque você sabe que tem um bom pastor que está tomando decisões por você. E você sabe que ele está tomando boas decisões, por isso você descansa. Confiança, descanso. Salmo 23, 3. Restaura-me o vigor e me guia nas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Restaura-me. Algumas versões diga, quando eu li na época, fala renova-me. E sobre o que ele está falando aqui no versículo 3? Renovo e direcionamento. Restaura-me, me renova, me guia, me direciona. E foi isso que o Senhor falou para mim: Davi, é isso que eu tenho para você. Eu tenho um renovo para você. Eu tenho direcionamentos para você. Só que você só pode chegar em Salmo 23, 3, que é quando renovo, se você passar por Salmo 23, 1, se você passar por Salmo 23, 2. Vocês estão entendendo que é uma escada? Primeiro você confia, depois que você confia, você descansa, e depois você recebe um renovo do Senhor. Quem é que já buscou um renovo do Senhor que, cara, parece que não acontece? Quem é que já buscou um direcionamento? Cara, eu estou buscando um direcionamento, cara, não está acontecendo, eu não estou encontrando. Cara, se você não tem encontrado esse direcionamento, se você não tem sentido que o Senhor está guiando a sua vida, é porque você não tem confiado, ou você não tem descansado. Porque é bíblico, cara, é a fórmula do bolo. Você confia, você descansa, e após isso, aí sim você é renovado. Aí sim você recebe um direcionamento específico do Senhor. Foi isso que o Senhor falou para mim: cara, eu tenho para você um renovo na sua vida. Independente da área, pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal. Eu tenho para você um renovo na sua vida, mas para isso você precisa confiar. Mas para isso você precisa descansar. E qual que é o grande problema? O grande problema não é que nós não descansamos. O grande problema é que nós não confiamos no Senhor. Porque se você confia, você descansa. Vou dar um exemplo bom. Eu estava, há uns anos atrás, quando eu fiz 18 anos, tipo foi 1 ano e meio atrás, eu fui fazer a prova no Detran. Fui fazer a prova no Detran para tirar a carta. E lembro que nessa época, cara, eu tinha treinado, eu estava aprendendo a dirigir. Eu estava falando, não, eu sei fazer assim, eu acho que eu vou me dar bem. Só que numa noite anterior, cara, eu não consegui dormir a noite toda. Fui dormir tarde, tinha chegado na faculdade e tal. Fui dormir tarde, eu não consegui, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso. Porque eu falei, cara, e se o carro morrer ali do nada? E se eu for fazer a baliza e eu derrubar o cone? E se eu esquecer de dar seta? E se eu desligar o carro sem... sei lá, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E o que isso demonstrou? E eu não consegui descansar, eu não consegui pregar os meus olhos. O que isso demonstrou? Que a verdade é que eu não confiava em mim. Eu não confiava nas minhas habilidades como é o nome? Como condutor. Então eu não confiava. Então a partir do momento que eu não confiava, eu não descansava. Estão entendendo como a questão maior é sempre no confiar? E eu queria fazer uma reflexão aqui para a gente pensar. Por que a gente não confia no Senhor? Estão percebendo que tudo se passa pela confiança? Estão percebendo que muitas vezes se a gente não é direcionado, se a gente não tem um renovo, é porque a gente não confia? Por quê? E eu fui debulhar isso. Senhor, por que a gente não confia em você? Por que a gente não acredita verdadeiramente que o Senhor vai fazer as coisas para nós? Eu vou falar para você, porque nós temos uma mentalidade órfã. Nós temos um problema com uma paternidade. Nós não cremos verdadeiramente que o Senhor é um pai. E o Senhor é um bom pai.
Porque se você tem um bom pai, você descansa, você confia. Ou quando você era criança, você ficava preocupado se amanhã ia ter leite para você tomar. Você não ficava. Por quê? Porque você sabia que você tinha um pai. Você confiava e descansava porque você sabia que tinha um bom pai que fazia as coisas para você. E eu queria falar um pouco sobre isso. Queria falar um pouco sobre paternidade do Senhor, que muitas vezes tem nos afastado do propósito. Se você não consegue enxergar uma paternidade do Senhor, se você não consegue resolver as suas questões paternas espirituais, você não vai conseguir confiar. Se você não confiar, você não vai conseguir descansar. E se você não descansar, você não vai ser renovado. Amém? Queria contar uma história. Para não tomar tempo, eu vou contar. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Está em Lucas 15, 11, 32. Não precisa abrir não, que é bem rapidinho. Eu vou contar para a gente não perder muito tempo. A parábola do filho pródigo é o que Jesus conta para nós. Que basicamente existia um pai muito rico, muito próspero. E esse pai tinha 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. Certo dia, o filho mais novo chegou no pai e falou o seguinte: pai, eu quero a minha parte da sua herança e eu vou embora. Me dá a parte da sua herança, eu vou sair daqui. Basicamente isso. E o pai: você tem certeza, filho? Pai, eu quero ir embora, me dá a parte da sua herança que eu vou embora. E o filho pródigo foi. Quando esse filho pródigo foi, gastou tudo que tinha que gastar, chegou uma hora que o dinheiro acabou. E ele não voltou direto para o pai dele. Ele se resumiu a poucas coisas, como comer com porcos, como ser um empregado, vamos dizer assim, ao invés de ir até o pai dele. Por quê? Porque ele não tinha uma paternidade. Ele não tinha uma mentalidade de pai, uma mentalidade de paternidade, uma mentalidade órfã. Porque filho é quem herda e órfã quem é empregado. E o que aconteceu? Ele se reduziu ali ao lixo, cara. Ele reduziu ao lixo ali. E chegou uma hora que ele, com a cara lavada, foi até o pai dele. E o pai dele abraçou ele com a maior felicidade do mundo. Filho, graças a Deus que você voltou, é de grande alegria. O meu filho que estava perdido voltou. Vamos dar um banquete, vamos fazer uma festa. E pós isso, o filho mais velho se recusou a ir nessa festa. Meu, que ridículo, como é possível? Eu sempre fiz o melhor para o meu pai, eu sempre trabalhei, eu nunca pedi um centavo dele para gastar com meus amigos. E agora o meu pai está dando uma festa porque o meu filho que passou a perna nele foi embora. Não existe isso. E o pai vai atrás daquele filho pródigo e fala: filhinho, é com grande alegria que um filho que estava perdido voltou. Acho que todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Primeiro, nós temos um bom pai. Nós temos um pai que, independente de quanto nós tenhamos errado, vamos entender um pouco o contexto histórico. Cara, era vergonhoso. Naquele momento, naquele tempo, se você chegar para um seu pai, que é um homem rico, que é um homem cheio de dinheiro, e virar para ele e falar o seguinte: pai, me dá a herança, eu vou embora. Quer dizer, eu só se importo com o seu dinheiro e eu espero que você morra. Você só serviu para mim para me dar dinheiro. Você só serviu para mim por isso, eu quero que você morra. Era um insulto gigantesco. Então o que Jesus está querendo falar? Cara, você tem um bom pai. Porque independente do quanto você tenha errado, independente de quanto você tenha traído ele, independente de quanto você tenha insultado ele, o bom pai te perdoa. Primeira coisa, isso foi com o filho mais novo. Segunda coisa que Cristo quer nos ensinar com essa parábola: o bom pai insiste em nós e nos exorta em amor. Por quê? Entendendo um pouco o contexto da época, novamente. Um pai que era um homem muito rico, dar uma festa, chamar todas as pessoas também prósperas ali daquele momento, e o filho primogênito dele não estar na festa era algo vergonhoso. Demonstrava uma falha familiar muito grande. O filho primogênito não está numa festa gigantesca que, cara, convidou toda a cidade inteira. E o que aconteceu? O pai foi atrás do filho e o exortou em amor: filhinho querido. Filhinho querido. Então o que Jesus está querendo dizer? Primeiro, você tem um bom pai que está disposto a te perdoar. Segundo, você tem um bom pai que está disposto a insistir em você e te exortar em amor.
O que eu estou querendo dizer aqui? Que o seu bom pai te perdoa, mas se você não pedir perdão para ele, ele vai insistir em você. Porque isso é ser um pai. Isso é ser um bom pai. E aqui o que Cristo está querendo dizer? Que nós temos um bom pai. Que nós temos um pai que investe em nós. E é justamente sobre isso que é o foco da minha mensagem. Sobre um bom pai. Eu sei que isso aqui já mata metade da igreja aqui no geral. Quem aqui fala, cara, eu tive um bom pai terreno? Vou levantar a mão. 1/3 da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os seus problemas com paternidade terrena influenciam e muito a sua paternidade no Senhor, a sua noção de paternidade no Senhor. Eu falo por mim, eu não tive um pai presente, eu não tive um bom pai que esteve sempre do meu lado. Eu vinha na igreja e as pessoas falavam, mano, Deus é um bom pai. Tá. O que isso quer dizer? Eu quero falar um pouco sobre tipos de paternidade e sobre como isso influencia hoje em dia na sua vida com Deus. Primeiro ponto, eu vou falar um pouco sobre tipos de pai. Primeiro ponto, talvez você tenha aquele pai autoritário, aquele pai que só falava com você para te dar bronca, só te chamava com o seu nome para te dar bronca. Silas, caramba, meu. Você não ia, oi pai, não, caramba, eu fiz alguma coisa, cara. Aquele pai que nunca sentou do seu lado para te fazer uma lição de casa com você, mas quando você tirava a nota vermelha era o primeiro a te julgar. Ô moleque, você não estuda, cara? Esse é o pai autoritário. E graças a isso hoje você tem uma noção completamente deturpada da paternidade de Deus, porque você enxerga Deus como alguém autoritário. Graças a isso hoje você tem dificuldade de ir até o Senhor pedir perdão, porque você tem medo do que o Senhor que a mão do Senhor caia sobre você, porque você está acostumado com isso, e você não entende que na verdade o fardo com o Senhor é leve, a graça do Senhor nos salva. Você não entende que verdadeiramente o Senhor te perdoa, e graças a você ter um pai autoritário, você enxerga Deus como alguém autoritário, você não consegue pedir perdão para Ele, você não consegue ir até Ele. Primeiro tipo de pai, o pai autoritário. Segundo, o pai permissivo, aquele pai light, aquele pai que tudo acaba em pizza. Geralmente é os que geram os filhos mais mimados, geralmente, né? Não diz não, está tudo leve, está tudo feliz, você não está acostumado a dizer não. E graças a isso hoje, você tem dificuldade com a sua paternidade com o Senhor. Por quê? Porque com o Senhor você escuta não. E graças a Deus que escuta não, cara. Eu nem sei onde eu estaria se o Senhor nunca tivesse falado um não para mim. Mas aqui que não é, eu posso ter certeza. Graças a Deus o Senhor fala não para nós. Graças a Deus o Senhor nos exorta. Graças a Deus nós passamos por provação. E se você não esteve acostumado com isso na sua vida, você não teve um pai que dizia não para você, você não teve um pai que você não tinha a mínima dificuldade, hoje você não consegue escutar um não do Senhor. Esse é o segundo pai, o pai permissivo. Terceiro tipo de pai, o pai indiferente. Aquele pai que nunca tinha tempo para você. Aquele pai que sempre que você ia até ele, ele falava que ele estava enrolado no trabalho, que não dava, estava resolvendo coisas mais importantes. E coisas como suas apresentações da escola, coisas como, sei lá, seus brinquedos não eram importantes. Por isso eram indiferentes. Graças a isso hoje você acha que o Senhor tem tantas coisas mais importantes para tratar do que você. Você acha que o Senhor vai estar preocupado mais com a fome na África, com a doença no mundo, do que com o seu relacionamento, do que com as suas coisas, do que com as suas roupas. Nossa, a Isa contou um testemunho para nós que ela pediu um tênis para o Senhor, não foi? No discipulado. Cara, Deus quer te dar um tênis. Deus está disposto a te dar um tênis. Deus não se importa só com a fome na humanidade. Ele é um bom pai, Ele está disposto a saber tudo de você. Ele quer saber de você. Muitas vezes a gente esquece a parte meiga de Deus, vamos dizer assim, a parte fofa de Deus. Mas tudo envolvendo você agrada a Ele. Mesmo que não tenha agrado do seu pai, mesmo que seu pai sempre esteja bitolado com o trabalho, o bom Deus quer saber tudo da sua vida. O que você está precisando? Você precisa de um tênis? Você precisa de um direcionamento em relação ao seu relacionamento?
você precisa de um amigo, você precisa de um trabalho, o bom pai te direciona. Quarto tipo de pai, e último, o pai ausente. Aquele pai que nunca esteve presente na sua vida. Aquele pai que muito provavelmente te abandonou quando você era criança. Aquele pai que muito provavelmente nunca fez parte da sua vida. E graças a isso, hoje você não entende o que é uma paternidade, não entende que alguém faz o melhor por você, porque você nunca teve ninguém que fizesse as coisas por você. Você nunca teve ninguém que cuidasse de você. E muito por você ter tido um pai ausente na sua vida, eu me incluo nisso, hoje você tem dificuldade de enxergar o Senhor como um bom pai, como alguém que pode fazer as coisas por você, porque você não teve esse exemplo na sua casa. Amém? E cara, a gente falou sobre os tipos de pai, e, cara, de verdade, eu sinto que o Senhor quer resolver paternidades terrenas aqui nessa hora. A partir do momento que você resolver as suas questões terrenas, a partir do momento que você resolver a sua paternidade terrena, cara, vocês vão ver o destravar gigantesco que vocês vão ter na sua vida. Vocês vão ver o destravar profissional, o destravar emocional, o destravar espiritual que vocês vão ter na sua vida. Vou falar para você que tem muita gente aqui que não consegue um trabalho porque não perdoou o pai. Davi, como assim? Lembra do que a gente está falando. Se você consegue resolver a sua paternidade terrena, você consegue enxergar Deus como pai. Se você consegue enxergar Deus como pai, você consegue confiar, você consegue descansar, e ali você consegue um renovo. Então se você não resolver a sua paternidade terrena, cara, a sua vida não vai para frente. Você pode ser o cara que for, mas você sempre vai sentir que tem algo te puxando para trás. E eu sinto muito, esse não é o foco na minha ministração, paternidade terrena, mas eu sinto muito que o Senhor quer restaurar corações relacionados à paternidade aqui nessa noite, cara. Esteja aberto ao que o Senhor tem para fazer. Esteja aberto ao que o Senhor quer falar. Amém? Glória a Deus. Davi, como eu sei se eu tenho uma mentalidade órfã? Cara, eu prestem atenção, porque, cara, isso mudou muito a minha vida e essa palavra fez eu entender por que eu errei tantas vezes na minha vida em tantas coisas. Davi, como eu sei se eu tenho uma mentalidade órfã ou se eu tenho uma mentalidade de filho? Eu quero trazer umas características da mentalidade órfã. Eu quero que vocês entendam se aquilo faz parte da sua vida ou não. Primeira característica de uma mentalidade órfã: você se relaciona com o pai como um empregado. Esse é o caso do filho pródigo mais novo. Por que ele não voltou direto para a casa do pai dele? Porque ele tinha uma mentalidade órfã. Porque ele se sujeitou a ser empregado, ao invés de ir direto para a casa do pai dele, sabendo que ele tinha a herança dele? Porque ele tinha uma mentalidade órfã. Órfã é quem pede salário. Filho é quem descansa porque sabe que tem herança. Essa é a primeira característica de uma mentalidade órfã. Segunda característica, essa é a que mais pega: você não tem destino. Davi, como assim não tenho destino? Você não consegue parar numa célula, você não consegue parar em um relacionamento, você não consegue parar em um trabalho. Por quê? Porque você não tem destino. Você não tem ninguém que te guie, você não tem ninguém que te direcione. Quem conhece pessoas que já passaram? Cara, tem pessoas que eu conheço, cara, sei lá, cara, o cara tem 20 anos, já teve 7 relacionamentos. Tipo, relacionamento de apresentar para a família. Eu fico olhando e falo, cara, como é possível esse tipo de coisa? Homens, mulheres, como é possível esse tipo de coisa? E você pode ver que todas essas pessoas nunca tiveram um pai presente, nunca tiveram alguém para direcionar. Porque se você tem falta de direção, você é um órfão. E se você não tem destino, você não tem identidade. E é sobre isso que eu quero falar agora. O que é identidade? Presta atenção, esse negócio mudou a minha vida. Identidade vem de idem. Idem é igual. Então identidade não é quem você é, mas igual quem você é.
Identidade não é necessariamente o que eu preciso achar, eu preciso me conhecer. Não, você precisa conhecer o seu Senhor. Porque a identidade não é sobre você, a identidade é sobre Deus. Ah, cara, eu tenho crise de identidade, eu preciso me conhecer. Quem já ouviu falar para o cara, eu preciso me descobrir? Aí o cara vai para uma balada, aí o cara vai para uma... Eu preciso me descobrir. Aí o cara vai para uma... Mano, é mentira do diabo. Mentira do diabo para acabar com a sua vida. A sua identidade não é sobre você, mas é sobre o Senhor. Identidade vem de idem. Idem significa igual. Então se você quer se descobrir, descubra quem é o Senhor. Se você quer descobrir quem é o Senhor, descubra, leia a Bíblia, conheça Ele verdadeiramente. A partir do momento que você conhecer o Senhor, você vai sentir satisfeito. Porque todas as pessoas que eu conheço que falam, cara, eu preciso me descobrir, não tenho identidade. Cara, pode fazer o que for, vai para uma festa, vai para uma balada, sai, pega geral. Essa pessoa nunca vai estar cheia, ela nunca vai se descobrir, porque ela está tentando descobrir a coisa errada, ela está descobrindo quem o velho homem dela é. Mas identidade fala sobre o Senhor, identidade fala sobre Deus. Amém? Terceira característica de alguém que é órfão, tem uma mentalidade órfã. Uma pessoa que nunca se sente pertencente a lugar nenhum. Nunca se sente pertencente a um lugar. Você começa num GC, mano, não me encaixo aqui. Não sei, cara, não estou me encaixando. Não estou sendo cuidado. Não estou sendo cuidado. Aí você muda de GC. Você vai para o GC, mano, não estou sendo cuidado. Aí você muda de GC. Aí, mano, eu acho que eu vou mudar de igreja, não estou me encaixando. Aí você vai para outra igreja, mano, não está rolando, mano. Por quê? Porque você tem uma mentalidade órfã. Eu vou contar um testemunho da minha vida. Envolve como eu tive realmente essa mentalidade órfã em uma boa parte da minha vida, em algum momento, muito por não ter uma paternidade presente na minha vida. Minha mãe está aí, pode confirmar. Em muitos momentos da minha vida, eu queria fazer parte de algo. Sabe o que é fazer parte de algo? Ter algo que fala, mano, é minha vida. Quando alguém virasse para você e falasse, mano, sabe quem é o Davi? Que Davi? Eu queria responder essa pergunta. Que Davi? Ah, o Davi pagodeiro, mano. Ah, o Davi roqueiro. Ah, o Davi gamer. Sei lá. Eu queria responder essa pergunta. Eu queria ser pertencente de algo. Mas eu nunca conseguia, cara. Eu lembro quando eu era mais novo, cara, mano, eu sempre gostei muito da cultura japonesa, sempre li muito mangá, sempre assisti muito... Não, sempre gostei muito de anime, sempre gostei muito dessa cultura japonesa. Em determinado momento da minha vida, eu falei, mano, é isso que eu quero pra mim, cara. Ó, o Pedrão curte também ali, ó. Em determinado momento da minha vida, eu falei, mano, é isso que eu quero pra mim, comecei a andar só com essa galera. A galera que ia sempre na liberdade, jogava RPG de mesa. Quem sabe o que é RPG de mesa aqui, ó? Depois chama pra gente jogar lá, mano. Jogava RPG de mesa todo final de semana, se vestia de cosplay, que se vestia de personagem de anime. Eu colava com essa galera, mano. Eu ia nos eventos. E, mano, eu achava da hora pra caramba. Eu falava, mano, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tô buscando. Mas eu ainda não me sentia pertencente daquilo. Glória a Deus. Eu não me sentia pertencente daquilo. Falei, cara, não é isso. Aí chegou na minha época de ensino médio. Eu ainda buscando alguma coisa para ser pertencente, eu buscando alguma coisa para fazer parte. Chegou na minha época de ensino médio, comecei a colar com uma molecada que curtia uns black, tá ligado? Na época tava no auge os black da MTV, tá ligado? Akon, Nelly, Chris Brown. Nossa, a galera só se vestia igual esses caras. Só os tênis cano alto, camisa larga. Falei, mano, eu quero andar com esses caras, mano. É isso que eu quero pra mim. Aí andar de skate, mano, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero ser pertencente a esse grupo. Aí eu comecei a andar com esses caras aí. Aí depois eu entrei, e mesmo assim eu não me sentia pertencente àquilo. Amém? Aí depois eu entrei na faculdade, conheci uma galera. Aí eu comecei a me envolver com a galera do pagode, tá ligado? Aí você percebe, mano, como o cara é aleatório, tá ligado? Anime, black e pagode, tá ligado? Você percebe uma carência de identidade? Você percebe uma necessidade uma necessidade de pertencer em algo que eu nunca consegui suprir na minha vida? O que é isso? Era uma mentalidade órfã. Eu era um órfão espiritualmente.
Porque eu buscava me saciar em grupos, buscava me saciar em pessoas, mas eu nunca fazia parte. Então a terceira característica de um órfão, cara, você não se sente pertencente de nada. Cara, se você é uma pessoa que já rodou vários GCs, se você é uma pessoa que já rodou várias igrejas, cara, chega uma hora que você percebe que já passou por 4 igrejas, chega uma hora que você percebe que o problema não é a igreja, cara. Chega uma hora que você percebe que o problema não é o GC, cara. E sim você, com essa necessidade de aceitação de alguma coisa, esse problema com a sua paternidade espiritual. E essa mentalidade órfã, e é sobre isso que a gente vai terminar de frisar aqui. Quarto, esse pega bastante, deixem nos seus ouvidos. Uma fome emocional constante. Isso é uma das maiores características de um órfão, e é uma das maiores características que a gente vê. Uma necessidade de aceitação. Por exemplo, eu vou falar, não quero pegar só para um lado e para o outro, mas eu vou falar primeiro de um lado. Cara, eu fico chateado quando eu vejo um monte de menina bonita, menina posicionada, menina de Deus, menina com trabalho legal, se relacionando com os caras nada a ver, cara. Por que isso? Porque aqueles caras falam o que o pai dela nunca falou. Aqueles caras falam que ela é linda, aqueles caras falam que ela é uma pessoa especial, algo que o pai delas nunca falou. Por quê? Uma mentalidade órfã. Eu quero falar para vocês que são papais. Quem é papai aqui? O Pedro, papai, a Mauri, Thiago. Cara, amem as suas filhas, que elas nunca vão te dar esse tipo de problema, cara. Amem as suas filhas, valorizem, falem como elas são lindas. Agora vamos falar do lado do homem. Você acha que eu só ia falar de mulher, né? Aí o cara vai lá, compra um carro. Aí o cara lá paga R$1.000 num tênis. Aí o cara lá enche o corpo de tatuagem para quê? Por aceitação dos outros. Para outra pessoa chegar nele e falar, mano, bonito seu tênis, hein? Carraço, hein, cara? Carraço. Porque eu tenho certeza que se você pagar R$1.000 num tênis, mas ninguém elogiar, você vai se sentir frustrado, cara. Você vai olhar e falar, caraca, mano, não valeu a pena esses R$1.000. Não só sobre isso. Púlpito também, cara. Tem muitas pessoas ansiando liderança, ansiando coisas espirituais da igreja, simplesmente por uma aceitação, para depois que trazer uma palavra, alguém descer e falar, mano, você é bênção, mano. Você é um homem de Deus. Falta de identidade. Uma mentalidade órfã. Isso pega muito no nosso meio, cara. Isso pega muito, 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 muito. Última característica de um órfão. Você sempre se sente sozinho. Você tem um sentimento de abandono. Independente se você está com outras pessoas, independente se você está no meio de uma galera, você sente que ninguém está olhando para você. Você sente que ninguém está cuidando de você. Independente de onde você for, independente do que você procurar, independente do que você for buscar, queria pedir para o louvor subir, estou finalizando. Você sente que ninguém tem te olhado. Você sente que você está sozinho. Você está no meio de pessoas, você está no meio de uma galera, mas você está sozinho. Você sente que você está sozinho. E isso é o ápice da mentalidade órfã. Porque se você não teve um pai presente na sua vida, você não teve um pai que esteve do seu lado, você acha que você sempre vai estar sozinho. Que você não teve alguém ali do seu lado que estava te direcionando, que estava te guiando. Jaque, pode apagar as luzes, por favor? Se coloquem de pé, por favor. Quero fazer uma oração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por, graças a Deus, hoje termos entendimento que nós somos herdeiros, co-herdeiros de tudo que você é. Muito obrigado por nessa noite nós temos entendimento real, que nós não somos órfãos, mas somos filhos. Muito obrigado por nessa noite nós termos um entendimento real, que o Senhor nos ama e é um bom Pai porque o Senhor nos perdoa. O Senhor é um bom Pai porque o Senhor insiste em nós. O Senhor é um bom Pai porque o Senhor nos exorta em amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque nós podemos entender, Jesus, como paternidade terrena é algo que nos empaca. Como paternidade terrena é algo que nos impede de ir mais longe, de ir mais profundo na sua presença.
Muito obrigado, Jesus, por hoje termos entendido verdadeiramente que o Senhor é o nosso bom Pai, e que independentemente do pai terreno que tivemos, nós temos um bom Pai, nós temos um verdadeiro Pai, nós temos um Pai que não nos abandona, nós temos um Pai que não é indiferente conosco, nós temos um Pai que se preocupa conosco, que está disposto a nos perdoar. Nós temos um Abba Pai, nós temos um Papai, aquele que nós podemos recorrer. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por hoje sermos chamados filho, termos o privilégio de sermos chamados filhos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. O Senhor é o meu bom Pai, o Senhor é o meu exemplo de Pai. O nosso pai terreno é o pai errado, o Senhor é o nosso exemplo de Pai. Eu queria fazer um apelo para vocês agora. Caso isso falou com você, caso essa palavra tenha falado com você,